paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, esse Deus maravilhoso, esse Deus que todo dia nos olha com um olhar de misericórdia, porque se Deus for julgar a gente pela lei, nós estamos mortos, né? Nós somos fracos, todos nós. Não tem ninguém aqui que é forte, que é perfeito, que é santo. Cada um tem o seu tempo para se converter, cada um com a sua fraqueza, cada um com os seus defeitos, cada um com os seus problemas, né? Não há quem não tenha problema, não há quem não tenha tribulação. E é importante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes a gente prega o que está escrito na Bíblia e muitas pessoas não aceitam para si, ou muitas pessoas julgam os outros por causa da palavra ou por causa da pregação, mas na verdade nós não somos chamados para julgar ninguém e não podemos aceitar dentro de nós condenar as pessoas. Nós podemos comentar de fatos, não é? Isso faz parte da vida da gente, você comentar fatos, aquilo que você vê acontecer. Podemos comentar aquilo que a gente pensa, porque às vezes a gente pensa uma coisa, não é aquilo que está acontecendo. Por isso é importante o diálogo. O crente, ele é chamado por Deus para aprender a dialogar. Todos nós temos muita dificuldade de dialogar. Nós não conseguimos dialogar na nossa casa, na nossa família e às vezes até com os amigos. Às vezes você vai numa festa e está tudo lindo, maravilhoso. Conforme você fala, já vira uma confusão. Por quê? Porque nós temos um grande problema de falta de educação. Nós não somos educados nem em casa, nem na escola, para compreender o contraditório, entendeu? O contraditório, que é a individualidade de cada um, e saber que num sistema democrático, que você vai ver a Bíblia extremamente democrática, né? Todo aquele que ama Deus, ele tem que ser um democrata. No sistema democrático, a gente discute ideias, e para poder entender ou para poder melhorar. O problema é que, como o nosso ouvido é estragado, a pessoa fala uma coisa, você já se enerva. Se ela discorda de você, aí você está querendo matar ela já, você vai querer esgoelar ela, né? Eu mesmo sou muito assim, eu sou muito sanguíneo, né? Dentro de mim ferve. Entendeu? Mas por isso é importante a gente ler a Bíblia, por isso é importante a gente vir à igreja, porque a palavra de Deus, ela vai chamando a nossa atenção para a gente aprender a ter paciência, aprender a ter calma, aprender que somos nós os responsáveis para jogar água no fogo. Nós somos chamados para apaziguar. Nós somos chamados para cessar a ira, para acabar com a contenda, para acabar com a discussão. Entendeu? Nós não somos chamados para discutir culpados. Esse é o grande problema. O maior problema da família é esse. Um fica querendo sempre justificar a sua atitude, ou o seu erro, ou a sua palavra, porque o outro é culpado. O outro é sempre culpado. E aonde traz a desarmonia da família, a desarmonia das pessoas, né? Então, quando você começa a ler a Bíblia vai entrando dentro de você e ela vai te dando um caminho pelo qual você vai seguir, uma forma como você deve agir, como você deve pensar, como você deve sentir. É difícil, irmãos, para todo mundo, não é fácil para ninguém, não é? Tem gente até que você vê, às vezes a pessoa é muito calma, muito tranquila, é muito paciente,
é muito certinha, mas às vezes por causa do gênio dela e muitas vezes por causa da circunstância, da situação que ela vive. Porque o ser humano, se você apertar ele direitinho mesmo, ele come gente, entendeu? Qualquer um de nós aqui não tem essa não, entendeu? Há uma maldade grande dentro de todos nós, sem exceção. Por isso que é muito difícil seguir a Jesus. Por isso que Jesus deixou tantos exemplos para nós. E se você ler a Bíblia e não compreender que tudo que está escrito aqui é para você, você não consegue evoluir. E tem gente que fica querendo achar interpretação na Bíblia. Hoje eu estava conversando com um cristão e ele, se achando autoridade na palavra, ele falando, não, mas eu vejo desse jeito, porque a Bíblia é viva. Hoje eu leio, penso desse jeito, amanhã eu leio, penso de outro jeito. Eu falei, irmão, não existe isso. A Bíblia é matemática, e é matematicamente perfeita a estrutura dela. Se você diz que 2 mais 2 é 4, acabou, em qualquer lugar do mundo. Não adianta vir alguém dizer que é 3,5, que é 5, porque a verdade é 2 mais 2 é igual a 4, acabou. É assim. Então, igual eu estava falando para ele, a Bíblia diz assim, não matarás. Ah não, mas o que eu fiz foi, eu dei uma paulada na cabeça dele. Ah, mas você matou. A Bíblia diz, não matarás. Não, mas o cara estava vindo para cima de mim e eu atirei nele. Você matou. A Bíblia diz, não matarás. Então não tem interpretação. Se o cara vai ser absolvido, se vai ser julgado, não estamos discutindo isso. Que ele infringiu um mandamento, não matou. Certo? A Bíblia diz assim, não cobiçarás a mulher alheia. Ah, mas a mulher é muito linda. Ah, mas isso, mas aquilo. Não interessa. São coisas claras. Por isso que diz lá em Deuteronômio 29, 29. Aquilo que está revelado nas Escrituras é para o homem. O que está oculto é para Deus. O que está revelado não tem 2 ou 10 interpretações. Porque a Bíblia diz que há uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus, um só corpo. Todos nós somos membros do corpo de Cristo. Bom, se é um corpo, agora quer dizer que esse braço meu está colado em mim aqui, o braço é meu. A partir do momento que o braço faz parte do meu corpo, o braço é meu. Entendeu? Então, é importante a gente ler a Bíblia e entender que nós precisamos aceitar essa palavra e pedir a Deus para que essa palavra ela fique guardada no nosso coração, para na hora de uma dificuldade, na hora da tribulação, na hora que você vai ser testado ou provado ou atentado, você agir conforme a palavra. Porque se você deixar, quando você está na igreja, isso é uma bênção, isso é uma maravilha, né? Mas aonde que está o seu problema? É quando você não está na igreja, é na rua, dirigindo, no trânsito, é no seu trabalho, é na sua casa, com as pessoas que fazem parte da sua vida, é lá que você deixa de ser um ser humano, não é? É lá que você esquece que você ama Deus, que você é um servo de Deus. É nesses momentos que você acaba negando tudo o que você mesmo deseja, que você deseja ser uma pessoa melhor. Não é? Ninguém vem a Deus para ser pior. As pessoas saem do pior para vir para o melhor, entendeu? E para ser melhor, entendeu? Por isso que você precisa de exercitar isso, aproveitar aquilo que acontece no dia a dia e você conversar com Deus, irmão. Se a gente não conversar com Deus e não observar o nosso dia a dia, nós não conseguimos evoluir. É o que eu estava falando para o cara hoje. Eu falei, meu amigo, se você achar que você não tem problema, você não vai melhorar nunca, não é? Se o seu carro estiver batido, você não sabe que ele está batido, você vai consertar ele por quê?
que você vai consertar um troço que você tem certeza que não está estragado? Não é? A partir do momento que você, na lida do dia a dia, começa a observar as suas atitudes, as suas reações, os seus sentimentos, os seus pensamentos, e você começa a falar com Deus, a oração é para isso. A oração não é para você ficar rezando, pedindo para Deus as coisas, não. A oração é para que você se aproxime de Deus e possa ser transformado através do diálogo com Deus, não é? Então, por exemplo, se você está na sua casa e a sua mulher fala uma coisa que não te agrada, aquilo te fere, aquilo vem e queima você. A sua vontade como homem, como pessoa, é dar uma resposta na mesma altura, ou xingar, ou ficar bravo, ou ficar revoltado, ficar irritado. Você vai fazer isso como ser humano, como pessoa. Mas como cristão, se você fizer isso, você tem que depois chegar a Deus e falar: Senhor, hoje eu briguei com minha esposa e pela minha análise aqui ela estava errada, mas eu também fiz igualzinho ela fez, eu agi no mesmo nível, né? E aí é onde você pede para Deus te ajudar, porque você é chamado para apanhar. O cristão não é chamado para bater, o cristão é chamado para apanhar. Se você está batendo, você está errado, entendeu? Então você tem que aprender a reagir. Você é chamado para amar o inimigo, então você tem que aprender a reagir. Quando você vai conversar com Deus, você vai aprendendo isso, você vai mudando, você vai quebrando, sabe, aquela dureza do seu coração. Você vai, como diz, você vai quebrando as correntes, você vai quebrando as muralhas, você vai se transformando. Se você não achar que precisa de mudar, você não vai evoluir. Você não evolui. E a maior evolução do ser humano é essa: ele ser transformado em uma pessoa boa. Essa é a evolução. E a evolução vale a pena para o seu próprio bem, né? Até porque quem te prejudica, quem te causa o dano, o prazer dele é ver você sofrendo, não é? Ele sente prazer, né? E toda vez que você vê a pessoa, te dá aquela coisa ruim, né? Quando alguém te faz raiva, quando alguém te dá um prejuízo, e você vê a pessoa, não te causa felicidade, não, te causa dano, entendeu? Então, até por uma questão de inteligência, nós temos que evoluir, né? Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós temos que viver para Deus. Aquele que glorie no Senhor, entendeu? Não importa o que aconteceu, o importante é que você ama a Deus, sabe que Deus te ama, sabe que você é importante para Deus, e sabe que não importa o que fizerem, que você sairá vencedor, porque todo aquele que ama a Deus vai ser vencedor. Essa é a verdade. Amém? Livro de 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos ouvir a palavra de Deus e ver o que Deus tem para falar conosco, não é? Diz a palavra do Senhor assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Olha, irmãos, o apóstolo Paulo era um homem simples, um homem que fabricava tendas, que ganhava pouco, mas você vê que quando ele vem escrever aqui em 1 Coríntios, ele cita o tempo todo o Velho Testamento. Por quê? Porque ele conhecia a Bíblia e ele exercia o ministério dele
de acordo com a Bíblia. Tanto que aqui, no versículo 1, ele cita o livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 21, Êxodo 14, 32, cita o livro de Números também. Aqui no versículo 3, ele cita o livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 15, e livro de João 6,31. Então, irmãos, no versículo 4, ele está citando o livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 6, e Deuteronômio 9, versículo 21. Por que eu estou dizendo isso? Porque você vê que aqui tem uma revelação muito importante nesse capítulo, que ele fala sobre o que Deus fez para aquele povo que estava mais de 400 anos na escravidão. E Deus intervém e tira eles da escravidão e anda com eles de dia numa coluna de nuvem, protegendo eles do sol forte no deserto, e de noite em uma coluna de fogo para aquecê-los no frio do deserto. E abre o mar, por isso que fala, fomos batizados na nuvem e no mar. E quando fala aqui no versículo 4, que todos bebiam de uma mesma bebida espiritual, e porque bebiam da pedra espiritual que eu seguia, e essa pedra era Cristo, está deixando claro que Jesus é Deus. Porque como que Jesus está lá? Como que eles estão seguindo a Jesus? Entendeu? E a Bíblia se refere várias e várias vezes que Jesus é a pedra. É a pedra angular colocada em Sião, é a rocha, não vai por aí afora, né? Estamos falando do contexto da palavra. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçavam. Aqui o apóstolo Paulo está citando o que ocorreu lá no livro de Números, capítulo 14, versículo 24, o que aconteceu lá no Deuteronômio, livro de Deuteronômio. Então, o que está dizendo que mesmo esse povo sendo tirado da escravidão, debaixo de uma promessa de Deus, aqueles que desobedeceram a Deus, aqueles que foram ingratos, aqueles que murmuraram, aqueles que foram rebeldes, morreram no deserto, não alcançaram a promessa. Assim como nós hoje, há uma promessa sobre a nossa vida. Tanto é que Deus nos traz à igreja, Deus nos leva ao batismo nas águas, em consciente, depois de adulto, Deus nos dá a Bíblia, não é? A gente sente muitas vezes a presença de Deus na nossa vida, porque há uma promessa para nós de ressurreição e vida eterna, mas nós temos que caminhar em direção ao bem, lutando contra o mal, lutando contra o pecado, né? Aprendendo a ser grato a Deus, porque senão Deus não vai se agradar. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Aqui ele citou Êxodo capítulo 32, versículo 6. E não forniquemos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Aqui
está citando o livro de Números, capítulo 21, versículo 6. Entende, irmãos? De novo aqui está dizendo que aquele povo tentou a Cristo, mas Cristo não veio só no Novo Testamento? Cristo não veio só depois? Como que aquele povo lá do Egito, lá em Êxodo, como que ele tentou a Cristo? Porque há um só Deus, um só Senhor, uma só fé. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Irmãos, isso aqui é muito importante. Está citando o livro de Números, capítulo 14, versículo 2. E a gente tem que compreender o seguinte: quando você murmura na hora da dificuldade, é porque você está fraco na fé, é porque você está sendo materialista, você não está visualizando o grande milagre que Deus já fez na sua vida, que é te dar uma Bíblia e te ensinar, te educar para ter um conhecimento do projeto dele e para participar do projeto dele de ressurreição de vida eterna. Então, quando você murmurar, murmure contra o homem, murmure contra você, mas não murmure contra Deus, porque, como a Bíblia diz, Deus não se deixa escarnecer, né? E você não é tão importante assim que possa lutar com Deus, né? Você tem que assumir a sua fraqueza e entender que, apesar dos seus defeitos, Deus te ama e quer o melhor para você. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Entendeu? Então, Deus escreveu tudo isso na Bíblia a servir de exemplo para nós, e para que não precise de acontecer com você. Deus mostra o começo, o meio e o fim do projeto dele, e mostra, citando nomes, citando muitas vezes datas, para mostrar para você: olha, essa família aqui, eu apareci para eles, eu falei pessoalmente com eles, eu guardei, eu protegi, eu livrei, eu mudei a vida deles, mas eles não aceitaram a minha palavra. E olha o que aconteceu com eles: eu abandonei eles. Como Deus fala: se me buscares, me acharei, se me deixares, vos deixarei. Deus diz: estarei convosco enquanto estiveres comigo. Entendeu? Nós precisamos compreender isso, não é? Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe para que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também um escape, para que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos, julgai vós mesmo o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só corpo e um só pão, porque todos participamos do mesmo pão. Olha o que o apóstolo está falando aqui. Ele está falando sobre a Santa Ceia, né? Que a gente come a Santa Ceia junto, que nós pertencemos ao corpo de Cristo, comemos o mesmo pão, a mesma palavra, a Bíblia é a mesma. Entendeu? Então, nós temos que pensar igual. Vede a Israel, segundo a carne, os que comem o sacrifício não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam,
as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Aqui o apóstolo Paulo está citando o livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 17, que diz a Bíblia assim: sacrifícios ofereceram aos demônios e não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram ao povo, aos quais não temeram vossos pais. E ele cita também o Salmo 106, versículo 37, que diz: demais disso, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Porque aquele povo era idólatra. Lá no Egito, eles foram contaminados pela idolatria do Egito, né? O egípcio acreditava que o faraó, por exemplo, ele não morria, e ele inclusive era enterrado com comida, com um monte de coisa dele, entendeu? E fora disso, que eles adoravam vários deuses, vários e vários deuses, e achavam que esses deuses que solucionavam o problema do ser humano. Tanto é, irmãos, que quando Moisés sobe ao Monte Horebe para pegar a Bíblia, os 10 mandamentos, Arão estava junto com os crentes lá, fazendo um bezerro de ouro para adorar. Olha só que absurdo. Eles já estavam com Deus nesse momento. Quando Moisés sobe ao monte, eles já tinham sido libertos da escravidão, uma escravidão terrível. Eles já tinham visto a presença de Deus, sentido a presença de Deus, estavam comendo do maná que Deus mandava do céu. Deus já tinha aberto o mar para eles, e ainda assim eles achavam que precisavam da ação de um bezerro de ouro para trazer felicidade para eles, para você ver o nível de idolatria. E Deus condena isso, é claro, por quê? Porque esses deuses são demônios, são seres espirituais das hostes celestiais da maldade. Deus não pode ser representado por figura nenhuma, de imagem nenhuma, de nada. Deus é Espírito, e os verdadeiros adoradores devem adorar a Deus em espírito e em verdade. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Isso é uma coisa clara. Ninguém aceita dividir ninguém, ninguém aceita traição, entendeu? E tem gente que diz: eu sou cristão e tal, mas ele é cristão, mas ele vai na macumba, ele vai no espiritismo, ele vai em tudo quanto é religião que está adorando Deus, entendeu? Se ele for na Índia lá, ele vai se ajoelhar perante um elefante que é metade elefante, metade gente, entendeu? E vai por aí afora. E Deus não aceita, Deus não divide a glória dele com ninguém, porque isso é ilógico. Isso é contra todo um projeto real e matemático de Deus. Por isso que eu concordo que Deus não tem que aceitar mesmo. Aí o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 22: ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Quer dizer que você quer irritar Deus, você quer fazer tudo que Deus não aceita e não quer, que está fora do projeto de Deus, e você é mais forte que Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Por isso que o apóstolo Paulo, inclusive, está repetindo aqui o que ele falou lá no livro de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, se não me fala a memória por ali. Ele está repetindo porque isso é uma obrigação do cristão. O cristão é chamado para lutar contra tudo aquilo que afasta do bem, que afasta de Deus. Nós somos um exemplo vivo de Cristo aqui na terra. Nós somos a luz do mundo, nós somos chamados para dar bom exemplo para as pessoas.
As pessoas não podem ver em nós mau exemplo. Nós não podemos falar palavrão, nós não podemos fazer uma série de coisas. Por quê? Porque nós vamos prejudicar as pessoas, e nós somos chamados para abençoar. É difícil, você querendo concordar ou não, porque no fundo do seu coração você também deseja um mundo perfeito. Você não quer um mundo onde as pessoas vão te enganar, te trair, te roubar, te maltratar. Você não quer esse mundo também. Você quer um mundo perfeito. Mas para você participar desse mundo perfeito, que é o mundo a qual Deus nos chama, você tem que mudar. Você tem que buscar a perfeição. E tem que sentir prazer nisso. O problema é que o nosso corpo é tão terrível, está tão contaminado por essa sociedade perversa que tem aí, que você não consegue viver sem o prazer do corpo. Você não consegue viver sem a satisfação do coração. Não é? A coitada da criança, ela nasce um papel branco. Você pega uma criança, nasce no Brasil, ela aprende a falar português. Se você levar ela para o Japão, ela vai aprender a falar japonês, vai aprender os costumes de japonês. Aí você pega a criancinha coitada, que não sabe de nada da terra, e começa a incentivar ela, através de apologias a coisas erradas, incentivar ela a fazer coisas erradas. Depois a coitadinha cresce e vai fazer coisa errada. Quem se dá mal? É ela. Criança nenhuma nasce bebendo, nasce fumando. Criança nenhuma nasce usando droga. Criança nenhuma já nasce com um projeto de ser maconheiro, por exemplo. Mas a sociedade vem e bota a maconha na boca do coitadinho, bota a bebida na boca do coitadinho. Na hora que ele bebe um pouquinho mais numa festa, e que pega o carro, porque está um pouco bêbado, e atropela alguém e mata, a sociedade inteira quer matar ele. Mas quem ensinou ele a beber? Quem deu o exemplo para ele? E eu te pergunto, beber é ruim? Se fosse ruim, ninguém bebia. Usar droga é ruim? Se fosse ruim, ninguém usava. Entendeu? Mas o erro está aí. Por isso que o apóstolo Paulo, ele repete: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Nem edificam a mim, nem edificam os outros. Porque, na verdade, a nossa luta é contra o nosso corpo, contra o nosso coração enganoso. Entendeu? Se você der asa para o teu corpo, você daqui a pouco se vicia numa coisa, você destrói o resto, tudo à sua volta, só por conta daquela coisa. O viciado não faz isso. O cara se vicia em crack, por exemplo, mesmo ele amando os filhos, amando a esposa, amando a mãe, se deixar, ele mata a mãe dele, porque o corpo dele quer usar crack. E te pergunto, isso é lógico? Isso é ilógico, é irracional. Entendeu? Por isso que o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. A sua felicidade tem que vir do amor que você tem por Deus. Quando você começa a amar a Deus, quando você começa a sentir prazer em ter um relacionamento com Deus, em estar na presença de Deus, você não precisa das coisas materiais. O teu corpo vai pedir, principalmente se você já for uma pessoa carimbada e contaminada pelo mal desse mundo. Igual eu, por exemplo, me ensinaram a fazer tudo quanto é desgraça, entendeu? Fumar, beber, usar droga, entendeu? Então, essa maldade está dentro de mim. Eu tenho mais de 30 anos que eu parei de fumar, tem noite que eu sonho que estou fumando. Às vezes eu estou em algum lugar, alguém acende um cigarro, você sente que é cheirinho da fumaça, dá vontade de fumar, porque o corpo quer, o coração quer. Ele quer viver na terra, e para ele não faz diferença. Por quê? Porque o projeto do corpo é falido, o corpo será destruído, o meu, o seu, de todo mundo, entendeu? Mas o teu espírito não pode aceitar essas coisas, porque, primeiro, nós somos pessoas abençoadas, somos pessoas especiais, somos pessoas que Deus tirou lá da escravidão para a luz, para a liberdade, e precisamos começar a sentir prazer na liberdade.
prazer em estar com Deus, alegria por estar com Deus, né? É difícil, porque lutamos contra poderes imensos, né? Mas o apóstolo Paulo diz o seguinte: se esperarmos em Deus só nessa vida, somos mais do que miseráveis. Nós não somos chamados para ser miseráveis, somos chamados para sermos pessoas felizes e alegres. Por isso temos que lutar. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Ou seja, somos chamados para dar bom exemplo. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser: isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e de toda a sua plenitude. Então, quando você está fazendo as coisas que você não sabe, e você também não deve ficar escrafunchando, é uma coisa, mas quando você sabe, aí você não pode fazer. Essa é a verdade. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Pois, porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? E se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Entendeu, irmãos? O que ele está querendo dizer é isso, que na nossa casa, na igreja, no nosso trabalho, no dia a dia, nós somos exemplo vivo. Nós é que levamos o nome de Jesus sobre nós. Nós é que dizemos que somos cristãos. Então, nós temos que exercer o nosso ministério. Nós não podemos nos acovardar, nós não podemos ser morno. Deus não se agrada de morno. E aonde a gente for, nós temos que dar bom exemplo. Amém?